Boa noite, todos bem? Domingo maravilhoso, um dia lindo, né? Quase que o verão está se despedindo já. Daqui a pouco a gente vai sentir falta do calor, né? Quando vem o frio a gente, mas era melhor quando era quente, né? Aí quando é quente a gente pensa, mas é melhor quando está frio. É assim que a gente é, né? Então assim, hoje à noite nós vamos começar um estudo de uma carta nova. Hoje, nova para hoje, né? Mas não é tão nova assim, né? É a carta de 1 Pedro. Há 15 dias atrás, eu falei sobre a última mensagem sobre Colossenses. E hoje, então, eu quero começar a estudar com vocês a primeira carta de Pedro. Essa carta ela é bem desafiadora porque ela é uma carta bem atual para nós hoje e como era para eles naquele tempo. Então, vai ter grandes desafios aí para a gente entender, interpretar. Mas eu creio que vai ser bom a gente se aprofundar um pouco nessa carta. E sempre que a gente vai estudar uma carta, um livro da Bíblia, é importante a gente saber algumas coisas dessa carta. Quem escreveu, quando escreveu, qual o contexto que escreveu, porque isso dá uma base para você entender melhor aquele assunto ali. Então hoje eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 12. Nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Então, ali no verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus e peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidas pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo o visto, vocês o amaram. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado o que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Senhor Jesus, queremos louvar e agradecer a Ti, porque temos a Tua palavra, Pai. Podemos estudar, pesquisar, entender e meditar nela, Deus. E eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração, e que essa palavra, Senhor, seja de fato, Senhor, entre no fundo do nosso coração. E que assim, Senhor, a gente possa praticar boa parte, ou se não, tudo aquilo que podemos aprender da Tua palavra. Eu oro e peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, primeiramente aqui, Pedro ele se identifica nessa carta como ele mesmo, sendo o apóstolo de Cristo. E aí ele escreve a quem? Aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos em toda aquela região, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província e na Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro escreve essa carta aos judeus e gentios convertidos
em toda aquela região que hoje é parte da Turquia. Se você olhar no mapa, vai ver que esses lugares são parte da Turquia hoje. Boa parte da Turquia. Porque os cristãos estavam sendo perseguidos, acusados pelo imperador Nero de terem colocado fogo em Roma. Nero, ele era um incendiário. Ele era sedento por obras, por coisa nova. Então, dizem que ele mesmo colocou fogo em Roma. Mas como a coisa ficou complicada para ele, começaram a perceber que era isso que estava acontecendo, ele tinha que arrumar um bode expiatório. E aí ele colocou a culpa nos cristãos. Por isso, houve uma grande perseguição, uma perseguição implacável contra os cristãos. Em Roma e em todas as regiões, o imperador ele tinha o domínio. Então ele podia prender, podia capturar, queimar vivos, decapitar, despedaçar, fazer o que eles bem entendiam com os cristãos. Eles jogavam os cristãos até mesmo lá para serem despedaçados pelas feras selvagens. E todas essas coisas estavam acontecendo. Os cristãos estavam muito desanimados, preocupados. Então Pedro, com toda essa preocupação, ele escreve essa carta e tudo indica que Pedro estava lá em Roma, porque ele cita no capítulo 5 dessa própria carta, versículo 13, dizendo que escreve essa carta de Babilônia, uma referência simbólica dada a Roma. Por que era dada essa referência? Porque era um lugar de maldade, de prostituição, de ostentação e corrupção. Então eles se referiam a Roma como que a antiga Babilônia, aquela Babilônia que escravizou o povo judeu, que tinha tanta perversidade e tanto problema. Então isso foi lá por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, quando aconteceram mais ou menos essas coisas, e continuou, não foi só esse momento, prosseguiu, foi anos essa perseguição dos cristãos, depois veio o próximo imperador também, que continuou a perseguição, e assim por diante. Então Pedro estava preocupado com esses irmãos em Cristo, porque eles estavam sofrendo com tudo isso. Então ele começa a carta destacando as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, qualificando o que cada um faz e como eles participam da regeneração e restauração do homem. Então ele diz lá no verso 1, eleitos de Deus, e já no verso 2, escolhidos de Deus Pai, que significa chamados e eleitos por Deus Pai. No verso 2 ainda ele vai dizer assim, a obra santificadora. Existia uma obra santificadora feita pelo Espírito Santo. E aí Pedro vai citar ainda no verso 2, e a aspersão do sangue e a purificação dos pecados feito por seu Filho Jesus. A aspersão do sangue, por quê? Porque aqueles judeus, eles se familiarizavam com isso. Eles foram acostumados a isso quando era feito o sacrifício e o sangue era aspergido pelos pecados. Então Pedro, que também era judeu, ele se identifica com os seus irmãos falando da Trindade. Até hoje de manhã, no curso foi falado o quanto é difícil compreender a Trindade, mas que a Trindade, ela é Deus. É 3 pessoas em um só. E aqui Pedro cita isso como exemplo. Pedro enfatiza a importância do trabalho em equipe, a unidade e a comunhão com Cristo. E toma como exemplo a própria Trindade. Ele toma como exemplo a própria Trindade, dizendo que cada um aqui fazia uma coisa diferente. O Pai escolhia os eleitos, Jesus Cristo purificava com seu sangue, com a aspersão do sangue, e o Espírito Santo santificava aqueles cristãos. Então, Pedro vai usar esses primeiros 12 versículos da carta para motivar, confortar os cristãos perseguidos, alertando-os que eles passariam por diversas provações. É o que ele vai falar a partir do verso 3, dizendo, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, primeiro Pedro diz, bendito. Bendito, o que é bendito? Bem falado. Bendito, quando você quer falar de uma pessoa, bendito, bem falado, louvado, exaltado, glorificado seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro faz uma saudação, demonstrando a submissão e reverência a Cristo, a Deus e ao próprio Espírito Santo, como unidade, trindade, chamando de Senhor.
por sua grande misericórdia. Então, Pedro chama Deus de Senhor pela sua grande misericórdia. E aí ele continua dizendo, ele nos regenerou. Ele nos deu mais uma vez a vida. Ele deu a oportunidade novamente. Ele nos deu uma vida mais uma vez. Eu quero ilustrar isso da seguinte forma. A morte e a vida de Lázaro. Vocês lembram da história de Lázaro, né? Irmão de Maria e Marta. Depois de 4 dias, o corpo dele já estava em decomposição, cheirando mal. E Jesus vem e regenerou, restaurou a vida dele, de Lázaro. Vocês conhecem essa história. É assim que Jesus faz com todo aquele que acredita no seu sacrifício feito na cruz e que se arrepende dos seus pecados. É exatamente isso que Jesus faz. Ele restaura, ele dá vida novamente. Porém, esta regeneração é para a vida eterna. É para a vida toda. É muito além daquela que ele fez com Lázaro, que naquele momento foi uma restauração só na carne. Naquele momento, Lázaro foi ressuscitado da morte para a vida no corpo, no próprio corpo, na carne. Provavelmente que Lázaro, sim, depois se converteu, aceitou a Jesus. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, não tinha vindo o Espírito Santo, mas naquele momento, enquanto Jesus estava na terra, ele restaurou plenamente a vida de Lázaro, mesmo com o corpo em decomposição. Então ele continua ali, ele nos regenerou, e no verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Muitas vezes, nós estamos preocupados com a herança aqui na terra. Não é assim? A restauração do corpo, como a saúde física. Oramos às vezes por pessoas que nem conhecemos para que Deus cure a pessoa. Não que a gente não deva orar pela cura das pessoas. Não é esse o ponto. Porém, esta restauração é temporária. Não é eterna. Precisamos orar pela regeneração e restauração da alma da pessoa, para que ela possa receber a sua herança eterna, e não uma herança terrena, não uma herança que acaba aqui, como diz esse versículo 4. Ou talvez a gente coloque a nossa fé numa herança material e terrena também, como uma casa, um apartamento, coisas que envelhecem, que desbotam, né, que precisam de pintura, coisas que precisam de reforma, precisam de manutenção, e ainda pode ser atingido por um temporal, um raio, um incêndio, em resumo, pode ser totalmente destruído. Ou talvez em outros bens materiais, como um carro, uma empresa, terrenos e etc. Toda essa herança são coisas terrenas, são coisas aqui deste mundo. Ou até mesmo, às vezes recebemos uma herança em dinheiro, em espécie, que devido à economia instável desse mundo também perde o seu valor, e sem falar no grande risco do mau uso do dinheiro. O grande problema é o mau uso do dinheiro, como gastos abusivos, luxúrias ou investimentos errados. Como diz aquele ditado, dinheiro nunca está sobrando. Se você tem, guarda, porque um dia Deus vai te mostrar quando e aonde deve ser usado. Deus tem um propósito. Se você acha que você tem dinheiro sobrando, ora e peça para Deus, porque ele não está sobrando. Tem em algum lugar para aquele dinheiro, pode ter certeza. Ou até mesmo, eu poderia dar muitos exemplos aqui de coisas, de heranças, que é possível receber ainda aqui na terra. Mas eu creio que não vem ao caso, não é a nossa realidade, não é o que a Bíblia fala. Pedro está dizendo que a nossa herança está guardada nos céus. Então essa não é a nossa realidade. O verso 4b, a última frase ali, 4b, vai dizer, herança guardada nos céus para vocês, garantida por Deus. E o verso 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos dias, ou nos últimos tempos. Então essa herança é a herança que nós vamos receber. É a herança e a confirmação da nossa salvação. A nossa salvação ainda não está completa. Por que ela não está completa? Sim, eu fui regenerado, restaurado do pecado, mas eu ainda vivo no mundo do pecado. Ela só vai ser completa o dia que chegar no céu. No dia que eu estiver lá, eu vou receber a herança da vida eterna, como estamos estudando aqui.
aí vai ser completa. Até eu não chegar lá, ela ainda não é completa. É claro que nós temos a salvação, mas plenamente completa ao dia que nós chegarmos no céu. E ali ele fala no verso 5, mediante a fé. No começo do versículo 5, que mediante a fé, a nossa parte nessa herança é ter fé. Deus está protegendo a nossa herança com o seu poder. Não precisamos nos preocupar. A nossa parte é só crer nas suas promessas. E digo mais, Deus já cumpriu muitas delas e irá cumprir o que ainda falta. Tudo está registrado e revelado na Bíblia. Basta que eu tenha fé e creia nele. Ninguém pode roubar a nossa herança. Ela é garantida por Deus. Não tem como alguém roubar. Ela é garantida por Deus. Então Pedro vai falar no verso 6, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pegando primeiro aqui o 6a, o início do versículo. Nisso vocês exultam. Que quer dizer, ficam alegres, felizes, tenham esperança, porque vocês são herdeiros do reino, são filhos do rei. Pedro se esforça para animar e motivar e encorajar aqueles seus irmãos que estavam sendo perseguidos. É isso que ele está dizendo. Esta vida que vocês estão levando, ela está acabando, é por pouco tempo. Tenham esperança, tenham fé, se agarrem em Cristo. Pedro tenta de várias formas motivar aqueles cristãos. Então esse era o contexto daquele momento que eles estavam vivendo. Eles estavam passando por todas aquelas dificuldades. Mas ainda no verso 6, no final do verso 6, ali a sequência, ele vai dizer, ainda que agora por um pouco de tempo devam ficar tristes por todo tipo de provação. Quais são as provações que nos aborrecem e nos deixam tristes? Eu quero citar aqui pelo menos 4 exemplos dessas provações. Primeiro são as perdas. Primeiramente são as perdas. A perda do emprego, a perda de dinheiro, a perda de bens materiais, negócios mal sucedidos, a perda da amizade, a perda de um marido ou de uma esposa, a perda de um filho ou de uma filha, a morte de uma pessoa querida que a gente ama. Muitas perdas, elas nos entristecem, elas nos deixam magoados, deprimidos. O fato é que ficamos entristecidos quando essas coisas acontecem por 2 razões. Primeiro, porque nós não estamos preparados para as perdas. Nós não estamos preparados para as perdas. Nós não sabemos como lidar com as perdas. E segundo, porque nós estamos apegados demais às coisas daqui da terra, desse mundo. Nós estamos muito apegados. Então nós sofremos com as coisas aqui da terra ainda. Outra razão pelas quais a provação nos aborrece e nos deixa tristes são os relacionamentos quebrados. A falta de perdão, a falta de sensibilidade, a falta de justiça, a falta de reconhecimento, a falta de amor. Talvez essas sejam as piores provações das nossas vidas. Quando mexe com o coração, quando mexe com aquele sentimento mais íntimo que é o relacionamento. Nós fomos criados para termos bons relacionamentos. A terceira razão pelas quais nós passamos por provações e ficamos tristes, desanimados, são os problemas de saúde, muitas vezes no próprio corpo, doenças, ou acidente, depressão, desânimos, ou problema de saúde nas pessoas que amamos. Como eu já falei antes, naquelas pessoas próximas, esposa, filho, marido, geralmente sofremos junto com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, porque elas são nossa família. Uma pessoa tão próxima, um amigo, um familiar. Mas Paulo diz em Romanos 8:28, Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, mesmo assim, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É claro que também é para o seu propósito. Deus tem um propósito com essas provações. E ainda Ele vai fazer com que cooperem para o nosso bem. Quarto exemplo sobre as razões pelas quais a provação nos aborrece e nos deixam tristes. São as derrotas espirituais. Aquele pecado que me derruba, aquela fraqueza que eu não consigo resistir, aquele vício que eu não consigo largar, a falta de oração,
a pouca fé, muitas vezes, a falta de disciplina com relação à Bíblia e o que ela me diz. Então, são várias coisas na área espiritual que me deixam desanimados muitas vezes. E chegam às vezes, a interferir até mesmo na certeza de salvação. Eu já ouvi de pessoas dizendo para mim, eu nem sei se eu sou salvo mesmo, eu nem sei se eu sou cristão, devido a não poder vencer um pecado, uma fortaleza. Então, a pessoa chega até a duvidar da própria salvação. Tudo isso são provas da nossa fé. Tudo isso são provas da nossa fé. Mas quando um cristão passa por diversas provações e ainda confia em Jesus Cristo, então ele pode ter certeza que a sua fé é genuína. Se você está passando ou já passou por alguma provação e você confia em Cristo, você tem esperança, você pode ter certeza que a sua fé é genuína. Não precisa se preocupar, não permita que Satanás vá te falar que você não é uma pessoa salva, que você não é uma pessoa de Deus, que você não é importante para Deus, que você tem uma vida que não agrada a Deus. Porque a fé que você tem é genuína. Basta crer e ter fé em Jesus Cristo. O verso 7, Pedro vai falar isso. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é mais valiosa do que o ouro que perece, o ouro que estraga, o ouro que, por mais que você tenha um ouro, se você não lustrar, não polir, você não cuidar, ele vai ficar manchado, envelhecido e não vai ser bonito, mesmo que refinado pelo fogo. A fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, se você quer saber se você tem uma fé verdadeira mesmo, com certeza você vai louvar, vai glorificar a Deus, vai honrar a Deus, porque você tem uma fé genuína. Pedro diz que a fé que nós temos em Jesus Cristo é um dom de Deus para nós. É, porém, muito mais valiosa que qualquer coisa aqui na terra, até mesmo mais valioso do que o ouro refinado no fogo. Então, imagina se você pudesse dar o mais nobre presente a um rei. Se você tivesse a oportunidade, tivesse um rei poderosíssimo, que fosse o seu rei, que você tem que ser um súdito, ser submisso ao rei. Qual o presente mais nobre que você poderia dar a um rei? Com certeza seria artefatos refinados, purificados, feitos e produzidos com ouro. É o que tem de mais precioso. Porém, você tem algo mais nobre, mais precioso do que o ouro puro. Sabe o que é? A sua fé. Aquela fé que Deus te deu, aquele dom da fé que Deus te deu, ela é mais preciosa do que o ouro puro. É isso que Pedro está falando para nós. E você pode depositar esse nobre presente aos pés do Senhor Jesus, o seu Rei. Confiar, crer no único Rei que é digno de toda honra e glória, que é acima de tudo e qualquer Rei. Então esse é o presente nobre que nós podemos dar ao nosso Rei Jesus. Uma fé genuína que produz louvor, honra e glória a Deus. No verso 8, Pedro vai dizer, mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora. Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro está dizendo aos seus irmãos em Cristo e a nós também, eu vi Jesus, eu andei com ele, eu vi os seus milagres, eu presenciei o seu sacrifício e testemunhei a sua glória por mais de 40 dias depois da sua ressurreição. Pedro está dizendo tudo isso. Eu tive essa experiência, esse privilégio, mas vocês nem ouviram, nem mesmo ouviram, e mesmo assim vocês o amam, mesmo assim vocês creem nele. Olha que palavra de motivação para todos nós nos dias que nós estamos vivendo, diante das provações. No verso 9, Pedro vai dizer, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Qual é que é o alvo da nossa fé? É crer naquilo que não se vê, é crer numa promessa feita há milhares de anos, é crer e ter esperança que um dia a nossa plena salvação estará completa e mais, está próxima. É isso, esse é o alvo da nossa fé, é crer nas promessas de Deus. Qual é a promessa? A promessa que foi feita há milhares de anos e que vai se cumprir um dia, quando Jesus voltar, que nós vamos estar na sua presença, recebendo a herança da eternidade da salvação para todos sempre. Isso é a fé genuína que nós devemos zelar por ela. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram
da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Os profetas eles queriam muito ter visto a Jesus Cristo. Muitos profetas queriam ter visto o Messias, ou pelo menos saber o tempo que tais coisas aconteceriam. Mas olha o que diz o verso 11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Em quem estava o Espírito de Cristo? Nos profetas. Eles queriam saber o tempo e as circunstâncias pelos quais esse Espírito revelava. Quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e a glória que se seguiriam aqueles sofrimentos. No Evangelho de João, no capítulo 16, do 13 ao 15, Jesus vai falar isso. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 16, do 13 ao 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Jesus está dizendo, ele vai receber do que é meu e tornará conhecido a vocês. E tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus fala do Espírito que viria para todos aqueles que aceitassem a Jesus. Do Espírito Santo que Jesus, quando foi, enviou no dia de Pentecostes. Mas também fala do Espírito que era o mesmo que estava lá nos profetas. O Espírito de Cristo que neles estava, conforme diz o verso 11. Aqui Pedro está falando de vários profetas, mas especialmente daquela passagem de Isaías 53 que todos nós já conhecemos, aonde Isaías, movido pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, predisse todo o sofrimento de Jesus Cristo e as glórias que viriam na sequência com a sua ressurreição. Pedro está dizendo que o mesmo Espírito que esteve nos profetas, agora estava nele, nos apóstolos, e o mesmo Espírito também está em nós. E é isso que fala em Efésios 4, do 4 ao 6, não preciso abrir lá, mas eu vou resumir para vocês, aonde Paulo diz, há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus e um só batismo. Tem muitas outras passagens que vai falar mais ou menos nesse sentido, mas aqui é bem claro, há um só corpo, ou seja, só uma igreja de Cristo. Não há, para Cristo, quando vier, ele só vai ter uma igreja. Todos vão estar juntos no mesmo corpo com Cristo. Um só Espírito. O Espírito sempre foi o mesmo desde o princípio, lá em Gênesis, quando que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Há um só Deus, mesmo que seja trindade, é um só Deus e um só batismo. No verso 12, Pedro vai dizer, a eles foi revelado o que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Esse verso eu quero dividir ele em 4 partes, porque ele fala do passado, do presente, depois passado e presente e do futuro. Pedro faz aqui um jogo de passado e presente e futuro, né? Então no 12a, ele fala primeiro que a eles, os profetas, foi revelado o que estavam ministrando, não para si próprios. Aquilo que foi revelado para eles, não era para eles. Não era no tempo deles a vinda de Cristo, a salvação, a obra de Jesus na terra. Era para outros. E aí vem o 12b, a segunda parte do versículo. Mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas. Aqui Pedro está falando para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, mas para nós também. As coisas que foram reveladas para nós também. E depois ele vai, então, falar a terceira parte do versículo 12c, que é passado e presente, anunciadas por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Aqui Pedro está falando de si próprio e dos apóstolos, exatamente no dia de Pentecostes, que eles juntos receberam o Espírito Santo com a grande missão de anunciar o Evangelho a todas as nações, incluindo os gentios, inclusive nós. Por isso que é passado e presente, porque eles receberam essa grande missão de levar o Evangelho para todo mundo, para todas as nações. E por último, a última parte do versículo diz assim, coisas que até os anjos anseiam observar.
Os anjos queriam eles mesmos ver, observar, exaltar a obra de Jesus Cristo. Os anjos queriam fazer isso, de certa forma, sem pecar, sem fazer acusações, os anjos ficaram com um ciúminho. Eles queriam observar e ver tudo isso. O evangelho da salvação, a regeneração, a restauração do homem pela fé em Jesus Cristo. Os anjos, eles queriam ver isso acontecer. Mas, resumindo tudo isso, nós temos o privilégio, foi dado a nós, ao homem, a nós, para que nós pudéssemos sim falar de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos anunciar o evangelho, mesmo sendo desobedientes e pecadores. Nós temos esse privilégio. Nem mesmo os anjos caídos tiveram o privilégio de serem restaurados e regenerados. Aqui eu falo dos demônios. Eles não tiveram esse privilégio. Nem os anjos de Deus não tiveram o privilégio de participar disso. Mas os homens têm esse privilégio. Foi dado aos homens. Portanto, eu, você, nós podemos glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, o Senhor, cantando louvores, adorando, mas principalmente anunciando o evangelho da regeneração e restauração. Para que todo aquele que se arrepende e aceite Jesus como Senhor e Salvador, receba a sua herança na vida eterna, não a herança aqui da terra. Hoje de manhã a gente teve um curso com o Eduardo e o Ariel, muito bom, muito legal. Foi falado muitas coisas disso que Pedro está falando aqui. É claro que em outras passagens, em outro sentido, mas foi falado muitas coisas. Nós temos esse privilégio. Nós podemos fazer aquilo que fomos escolhidos para fazer, para ser a imagem e semelhança de Deus. E aí, para finalizar, eu quero tirar duas aplicações, então, desse texto que Pedro começa aqui nessa carta. A primeira aplicação é que todos nós vamos passar por todos os tipos de provação. Todos vamos passar por algumas provações. É o que diz lá no verso 6b, na segunda parte do versículo 6. Diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ficar tristes por todo tipo de provação. Às vezes ficamos perguntando para Deus, por que eu, Senhor? O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo isso comigo na minha vida? Por que essas provações? E Deus responde, calma, meu filho, fica tranquilo, isso é por pouco tempo. É só por um período, é por pouco tempo, apenas creia em mim. Talvez ele te diga assim, você ainda não está nem correndo risco de morte. Confia em mim, fica tranquilo. Então esse é o primeiro ponto que Deus quer que a gente entenda, que a gente confie nele, que a gente aceite essas provações como uma prova da nossa fé. Segundo, ele diz, isso é apenas uma prova do seu amor por mim. E terceiro, ele diz, eu te dei moradia, vestimenta, comida, bebida, conforto e muito mais. Mas você passou a amar mais as coisas que eu te dei do que a mim. Você passou a amar mais as coisas que eu te dei do que a mim. Você confia mais no seu dinheiro que eu te dei, mais nas posses que eu te dei do que em mim. Você confia mais na sua capacidade, nas suas habilidades, que fui eu quem te deu. Tudo isso. Você busca e confia mais nas soluções humanas deste mundo do que em mim. E por último, Deus fala, a sua tristeza por causa das provações não pode ser maior do que a sua alegria pela salvação. A sua tristeza pelo teu sofrimento não pode ser maior do que a alegria pela salvação, do que a alegria de viver toda a eternidade no meu amor, na minha presença. Deus quer que eu entenda, que você entenda que Ele é mais importante do que tudo. Hoje foi falado, de novo, hoje de manhã foi falado no curso, quando Jesus disse que quem quer ser o meu discípulo tem que largar tudo e seguir. Largar tudo não significa que eu não posso mais fazer nada, como falamos hoje de manhã, falaram hoje de manhã, melhor dizendo. Não significa que eu não posso amar pessoas, que eu não posso ter alguma coisa aqui na terra. Significa que primeiro vem Deus. Primeiro vem Deus. É isso que Ele está dizendo para nós. Essa é a prova. Essa é a prova da nossa fé. Por isso que Deus permite que a gente passe por isso, para ver o quanto estamos apegados às coisas do mundo e o quanto nós estamos apegados a Ele. O quanto amamos a Deus. Quem amamos mais? Por isso que Paulo fala lá em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quer dizer, Deus age mesmo nas provações,
para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a primeira aplicação. Então não desanime, não fique triste se você estiver passando por dificuldade, por uma provação, por algo que você está sofrendo. Ore, confie em Deus, peça a oração, compartilhe com o seu discipulador, com o seu líder, com o seu amigo, mas tenha uma fé genuína, coragem, força. E a segunda e última aplicação é que ninguém pode roubar a nossa herança, que é garantida por Deus. Olha que maravilhoso. Versículo 4, verso 4 de Pedro. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Deus diz que a nossa herança está segura. Ele diz que ela não estraga, ela não será destruída, ela não mancha, ela não desbota, ela não envelhece, ela não pode ser roubada. E por fim, ela não perde o seu valor. Essa é a herança que nós estamos aguardando. Não é uma herança terrena, mas sim uma herança eterna. Porém, essa garantia divina exige uma única condição do meu coração. Uma única condição. O crer. Crer, ter fé em Jesus Cristo, no Rei e Senhor, no Filho de Deus Pai e meu Salvador. É a única exigência. É o ter fé. É a única exigência para a minha herança, para a minha salvação. Porque, como diz lá em Hebreus 11, também falamos hoje de manhã, sem fé é impossível agradar a Deus. E no verso 7a, finalizando, Pedro vai dizer assim: assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que ouro que perece. É muito mais valiosa do que o ouro. Então, que nós possamos ter essa fé genuína, essa esperança, que nós sejamos corajosos e que nós possamos confiar plenamente nessa promessa da salvação e da herança eterna que foi feita há milhares de anos, mas que está chegando o momento da sua plena consumação. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, e te agradecer, porque o Senhor nos renova, Pai. O Senhor nos anima no momento de tristeza, Pai, no momento de insegurança, às vezes até de agonia, Deus. Pedimos a Ti, Deus, que Tu restaure a nossa fé, o dom da fé, para que tenhamos sempre uma fé genuína, uma fé que, mesmo não vendo a Cristo, como disse Pedro, nós o amamos, nós o buscamos, nós o louvamos e glorificamos. Por isso quero Te louvar, Deus. E que essa fé, Senhor, seja a nossa esperança da vida eterna, a esperança da nossa herança prometida também, Senhor, há milhares de anos. Que nada possa abalar, que nada possa causar dúvidas no nosso coração, na nossa mente, sobre as Tuas promessas, que com certeza irão se realizar. E eu creio que em nossos dias ainda, Senhor. Por isso eu oro e agradeço e louvo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.